Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para compartilhar com vocês a respeito da palavra do Senhor. A esperança que nós temos é de que esse momento possa contribuir para a edificação da sua vida. Nós vamos dar início à nossa transmissão fazendo alguns avisos relacionados à vida da igreja. O primeiro aviso tem a ver com a retomada das nossas atividades presenciais. É muito importante que você, durante a semana, tenha ligado na secretaria da igreja, falado com a recepcionista, ou mesmo comigo, para que você possa ser inscrito na relação dos irmãos que vão participar das atividades presenciais. Como você já deve estar sabendo, esta informação nos ajudará a organizar, a determinar a maneira como nós vamos utilizar o espaço da igreja. Uma segunda consideração que eu gostaria de fazer a respeito da retomada das atividades presenciais é que o nosso conselho ainda vai se reunir para definir a data, especificamente o dia que nós começaremos as nossas atividades. Mas desde já não custa nada lembrá-los de que as atividades que nós vamos desenvolver na igreja atenderão rigorosamente os protocolos sanitários que nós recebemos da parte da Prefeitura Municipal de Araras. Por isso, a importância de que você esteja atualizado, leia adequadamente todo o protocolo para que você possa entender quais serão as normativas que nós vamos estabelecer para o funcionamento das nossas atividades de culto, sendo estas agora presencialmente. As nossas transmissões aqui no Facebook, no YouTube, essas continuarão, principalmente para que elas possam atender a necessidade daquelas pessoas que não terão condições de comparecer ao templo. Eu me refiro aqui às pessoas que fazem parte de grupo de risco, às pessoas que são, de alguma forma, impossibilitadas de comparecer por conta de alguma dificuldade motora, e a necessidade também de nós mantermos estas pessoas que já nos seguem nas redes sociais, que estão sendo beneficiadas através do compartilhamento da palavra de Deus, mesmo não sendo aqui de Araras, alimentados pelo Evangelho. Nós gostaríamos ainda, nesse momento, de lembrar aos irmãos da importância da interatividade. É fundamental que você, ao assistir às mídias da igreja, possa compartilhá-las com seus contatos. Não deixe lá de curtir, não deixe lá de deixar o seu comentário, não deixe de compartilhar as mídias com todas aquelas pessoas que fazem parte do seu relacionamento, seja estas pessoas do relacionamento presencial ou do relacionamento virtual, já que dispomos dessa ferramenta tecnológica para levar a mensagem do Evangelho a muitas outras pessoas. Dando prosseguimento aqui, meus irmãos, eu gostaria de lembrar aos queridos que durante essa semana nós tivemos alguns aniversariantes. O aniversariante da semana, do dia 17, foi nossa irmã Sônia Maria Sintra Nunes, e também temos os aniversariantes dessa próxima semana, a nossa irmã Valdeliz Ferreira Reis Gomes e o nosso irmão José Renan dos Santos, sendo a Valdeliz no dia 23 e o José Renan no dia 24. Aniversário de casamento nós temos da nossa irmã Cássia e Adilson Bernardes, que vai acontecer no dia 22, e a nossa irmã Ivone e José Roberto Beraldo, que acontecerá no dia 25. A nossa irmã Cássia e Adilson, bodas de Cretone, ou água marinha. A Ivone e o José Roberto Beraldo, bodas de Esmeralda, 40 anos de casamento. Que Deus possa abençoar a vida destes que completam mais um ano de vida ou mais um ano de convivência marital.
Meus queridos, vamos iniciar a nossa atividade espiritual fazendo agora uma oração, agradecendo ao Senhor, evidentemente, pela vida desses aniversariantes e também nos preparando para a edificação da palavra do Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, agradecemos pelo privilégio, pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida desses aniversariantes, desses casais, que a graça, a presença, a ação maravilhosa do Teu Santo Espírito possa estar sustentando todos eles, de acordo com o ensinamento da Tua Santa Palavra. Nós oramos assim, agradecidos pela vida destes, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos fazer uma leitura nesse momento no texto que se encontra no profeta Isaías, capítulo 52, faremos a leitura do verso 13 até o verso 15, e também Isaías 53, do verso 1 ao verso 12. Abra sua Bíblia aí onde você está e acompanhe a leitura junto conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causaram admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
O que nós encontramos aqui, nesta longa passagem da parte do profeta Isaías, é uma referência feita a respeito do servo sofredor. Logo, nós vamos identificar este servo sofredor com Cristo, da maneira como Jesus foi sacrificado, da forma como ele foi tratado, da maneira como ele foi colocado na cruz. E mais do que isso, na consequência de que toda esta obra realizada por Cristo foi nos dado gratuitamente através dele, sendo a justiça de Cristo imputada a todos nós. Ele de fato foi quem perdoou as nossas dívidas. Ele que de fato levou sobre si os nossos pecados. Ele que nos concedeu a oportunidade de podermos gozar vida eterna ao lado do Pai. Esperamos que a reflexão desse texto, ou melhor, os versículos que nós lemos aqui a respeito desse texto, possa fazer você lembrar da salvação que nós temos através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador nesta ocasião. Nesse momento, nós vamos sequenciar a nossa transmissão, adorando ao Senhor através de um hino. Convidamos você aí na sua casa a abrir o inário no número 302, que tem como título Povoam as Cidades. Isso no inário Novo Cântico. Que você adore ao Senhor com todo o seu coração, com todo o despreendimento, lembrando que é a Ele que nós devemos a salvação que nós temos em Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vivem na ganância em vez de gradações. Bem pouco ali ressoam as preces e o louvor que as mãos nutridas almas levantam ao Senhor. Há muitas cenas tristes, flagrantes erros sem carinho e o medo em tudo está, nos centros e nos bairros, nas ruas, nas prisões, as almas esquecidas perecem aos milhões. Contempla Deus teu povo nas lutas do viver, e aos crentes das cidades concede teu poder. Do sonho à realidade permite-nos sair, ao faze a igreja de hoje melhor a ti servir. Muito bem, meus irmãos, aqui nós retornamos agora para a exposição da palavra do Senhor. Nesta ocasião, nós convidamos você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16 ao verso 21. Nós faremos a leitura do texto neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado,
O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu acredito que você já tenha percebido que nós continuamos no assunto que trata a respeito do diálogo entre Jesus e o líder judeu Nicodemos. Para a introdução da nossa mensagem nesta noite, eu gostaria de lembrar a todos aqueles que nos assistem nesse instante que a Igreja Evangélica Brasileira ora pela cura para a Covid-19 e anseia, assim como todos os segmentos da sociedade brasileira, que a vida se normalize na política, na religião, na economia e na educação. Agora, qual é o plano B para sairmos vitoriosos da crise gerada pela contaminação do coronavírus ou outras calamidades da humanidade? Digo isto porque tenho a impressão de que para muitos o plano A é o controle da contaminação, a vacina eficaz e ou os medicamentos corretos para combater este mal. Mas, e se a vacina, o tratamento adequado e as medicações ajustadas ao seu possível e específico quadro de enfermidade não chegarem a tempo de preservar sua vida terrena? E se estes chegarem, não continuaremos carentes de uma esperança viva para o que nos aguarda após a nossa vida sobre a terra? Por outro lado, percebo que além destas inquietações, há ainda outros senões dos tempos idos e que perduram nosso tempo. Exemplos: se Deus é tão bom, por que não tem compaixão de nós? Se Deus é tão poderoso, por que não faz cessar este mal que nos assola a todos? É nesse momento que a racionalidade corrompida e pragmática da humanidade cria uma falsa e lamentável tese. Ou ele não é tão bom, ou ele não é o Todo-Poderoso. Talvez a maior barreira para entendermos o para-quê de Deus em todas as coisas que Ele permite acontecer sobre a face da terra esteja no foco do nosso olhar. Nossa expectativa quanto à salvação talvez esteja no lugar errado. Talvez olhemos apenas a superfície e fechamos os olhos para a eternidade. Se sobrevivermos, se a crise passar, se voltarmos ao novo normal, ainda assim conviveremos com a morte, fruto da nossa herança pecaminosa, com as consequências danosas dos nossos pecados e com uma humanidade cambaleante e corrompida. Acontece que, para trilharmos o caminho da salvação e vida eterna, teremos de olhar além do contexto onde nós nos encontramos, com ou sem crise sanitária. Nesse sentido, temos no Evangelho de João uma boa paisagem para apreciar. É preciso verificar o que diz o capítulo 20, verso 30 e 31 sobre o propósito desse evangelho ao registrar parte dos sinais e milagres realizados por Jesus. Escreve João: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome.
Veja que o propósito do evangelista é apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos possam ir a ele pela fé e os cristãos possam desenvolver a sua fé em Cristo como o Messias e o Filho de Deus que desceu do céu. Veja, isso está presente lá na Bíblia de Estudo de Genebra, na sua página 1368. A passagem estudada consiste, meus irmãos, em uma audiência noturna, onde Jesus profere algumas declarações solenes ao líder judeu chamado Nicodemos. Destas, já expomos 2 solenes pronunciamentos e iniciamos o terceiro, onde Jesus profere uma última declaração solene em forma de monólogo. Esse trecho nós vamos encontrar do versículo 11 até o versículo 21 do capítulo 3. Nesse discurso ininterrupto, nos versos de 11 a 15, Jesus declarou, assim como João Batista, que vem falando sobre realidades espirituais que já se processavam sobre a terra, como o novo nascimento, gerado pelo Espírito Santo, e a necessidade do batismo de arrependimento. Porém, até o presente, seus ouvintes não creram numa escala de transformá-los interiormente. Jesus, então, se coloca como o Senhor encarnado, enviado por Deus Pai, para salvar os pecadores da morte, dando-lhes vida eterna por meio da fé nele mesmo. Daí, a fala de Jesus no verso 14 e 15 deste capítulo. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Agora, avançamos ao momento do monólogo, onde o antitipo da serpente levantada no deserto, Cristo, será mais uma vez, como no verso 15, apresentado como aquele que deve receber nosso olhar com humildade, arrependimento e fé na obtenção da vida eterna. Agora seguirá o monólogo do Filho de Deus na sua segunda parte. E nesta segunda parte, aqui utilizando a tradução da Nova Versão Internacional, o texto no verso 16 declara: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui temos o propósito da doação do Filho de Deus. Note que o verso 15, quando diz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, e o final do verso 16, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, estes trazem na sua construção textual o propósito de salvação na revelação do Filho de Deus. Comentando esta passagem, William Hendrickson vai dizer: Deus não abandonou a humanidade, ele amou tanto o mundo que deu o seu único filho com o seguinte propósito: para que aqueles que o recebessem em completa confiança pudessem ter a vida eterna. Nesse mundo passageiro, meus queridos, Deus providenciou uma salvação que não perece, que não passa, que é eterna. Por outro lado, embora a salvação em Cristo seja anunciada para todos, em todos os tempos, em todas as tribos e nações e para todas as pessoas, nem todos os que ouvem creem no Filho. Veja que a expiação limitada é uma doutrina bíblica e já notada aqui nesse texto. O contexto da passagem demonstra que todo aquele que foi habilitado a crer, quer seja judeu ou gentil, rico ou pobre, homem ou mulher, adulto ou criança, tem a vida eterna garantida em Cristo. O texto segue dizendo: não pereça. Significa
não sofrer a condenação divina que é completa e eterna, banindo a pessoa da presença de Deus, do Deus de amor, e fazendo-a habitar para sempre na presença de um Deus de ira. Comenta aqui William Hendrickson esta passagem mais uma vez. E nesse sentido, é possível que tal perdição comece no aqui e agora e chegue ao seu ápice na alma e no corpo no dia da consumação de todas as coisas. Jesus, meus queridos, aqui está sendo apresentado diante de Nicodemos como sendo o mestre que fala ao intérprete da lei com propriedade, de forma assertiva e com expressa autoridade, como sendo ele mesmo o caminho de vida eterna. Mas o texto segue dizendo: mas tenha a vida eterna. No lugar de perecermos, nós que cremos em Cristo, temos a vida eterna. A vida que pertence à era do porvir, ao reino de glória, torna-se a possessão do crente aqui e agora, pelo menos em princípio. Esta vida é a salvação e manifesta-se na comunhão com Deus em Cristo, conforme João 17, verso 3, no compartilhar do amor de Deus, conforme João capítulo 5, verso 42, de sua paz, conforme João 16, verso 33, e de seu gozo, conforme João 17, versículo 13. O texto indica uma vida diferente em qualidade e quantidade daquela que usufruímos hoje. O meio para obtê-la é através da crença no Filho unigênito de Deus. Porém, seguindo a lógica das palavras de Cristo, no capítulo 3, do verso 5 ao verso 8, a regeneração precederá a fé. A obra de Cristo dentro do ser humano precede a obra de Deus em dotar o homem da capacidade de crer, e o resultado será o dom da vida eterna. Hendrickson, comentando esse trecho, vai dizer: Deus deu o seu Filho, nos dá a fé para abraçá-lo e nos dá a vida eterna como uma recompensa pelo exercício da fé. Glória seja dada a Ele. Esse pequeno arrazoado que nós já fizemos até agora, cabe uma aplicação para todos nós. Para quem pensa ou defende a tese do abandono de Deus para com a humanidade, temos aqui uma resposta. O Criador não nos deixou a própria sorte. Ele nos deu um meio para a salvação nesse mundo mau, caído, contaminado pelo pecado e cambaleante pelas mazelas documentadas em diferentes épocas. Você pode até não gostar da solução, mas não poderá negar a sua existência. Enquanto gastamos nossa energia tentando preservar uma vida passageira, nada de errado com isso, não podemos negligenciar a salvação de Deus através de Jesus Cristo. Escreve o autor de Hebreus no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Chegamos a uma pergunta, meus queridos. Qual foi o presente recebido? E a resposta que nós encontramos no texto é que aqui temos a dádiva dos céus. O texto vai dizer que deu o seu Filho unigênito. A ênfase está na grandeza impressionante deste presente para a humanidade.
Jesus, o unigênito, é o único Filho gerado eternamente do Pai, igual em essência e poder, majestade e glória. Por isso João escreve lá no capítulo 1, verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O comentarista bíblico, já citado aqui nessa noite, vai dizer: o verbo deu deve ser entendido com o sentido de entregar para morrer como uma oferta pelo pecado, conforme João capítulo 15, verso 13 e 1 João capítulo 3, verso 16. Especialmente 1 João capítulo 4, versículo 10. Romanos 8, 32. O Deus de João, nesta passagem, é o não poupou de Paulo. A dádiva do Filho é o clímax do amor de Deus, conforme Mateus capítulo 21, verso 33 ao verso 32. Também, mais uma vez, é necessário que apliquemos essas verdades à nossa realidade. Não podemos mais vivermos atemorizados pelas circunstâncias desta vida terrena e efêmera. Esse ponto do sermão precisa elevar nossa confiança no amor soberano e providencial do nosso Pai. Escreve Paulo: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. E mais uma pergunta nos chega: quem deu? Aqui temos o autor da doação. O texto diz, no verso 16, Deus amou. O Deus pleno de amor e vida, revelado nas Escrituras com todos os seus atributos coexistindo nele. O totalmente outro resolveu, no seu santo conselho, doar a vida do seu único filho, eternamente gerado de si mesmo, para morrer pelos pecados dos homens eleitos por ele mesmo. Jesus define o amor de Deus em termos de expiação, como é frequente no Novo Testamento. Esta é uma nota da Bíblia de Estudo de Genebra. E essa nota ainda vai citar diversos textos que defendem esta ideia. João capítulo 15, do verso 13 ao verso 14, Romanos capítulo 5, versículo 8, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Efésios 5, versículo 2, 1 João 3, 16, João 4, do versículo 9 ao versículo 10, e Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Portanto, várias passagens deixam claro de que o amor de Deus é visto nas Escrituras em termos de expiação, o doar, o entregar de si mesmo, entregar o seu único filho para que pudesse
morrer pelos pecados dos homens eleitos. Agora, quem é este ser virtuoso, totalmente outro? Mais uma vez, o comentarista nos ajuda aqui nesse trecho. Ele diz: tomem-se todas as virtudes humanas, elevem-se as mesmas ao mais alto grau e entenda-se que, por mais elevado e maravilhoso que seja o quadro resultante, ele não é nada mais do que uma sombra comparado com o amor-vida que existe eternamente no coração daquele cujo nome é amor. E esse amor de Deus sempre precede nosso amor e o torna possível, com base em 1 João capítulo 4, versículo 9, versículo 10, versículo 19 e conforme Romanos capítulo 5, do verso 8 ao verso 10. Meus queridos, mais uma vez apliquemos esses ensinamentos à nossa realidade prática. Somente Deus tem de fato para dar a nós. Afinal, diz o salmista Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e verso 12. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Perceba, queridos, que Deus é o autor da vida. Ele nos doou o seu Filho. Ninguém o tomou dele. Sua ação foi livre e soberana, uma expressão do ser divino. E aqui chegamos noutra pergunta. E o que amou? Aqui temos o objeto do amor desse Deus absolutamente virtuoso, a saber, o mundo. Amou o mundo. O sentido da palavra mundo não é o reino de maldade, em revolta contra Deus em Cristo. O termo mundo, como é usado nesta passagem, deve significar a humanidade que, apesar de pecadora, exposta ao julgamento e necessitada de salvação, ainda é o objeto de seu cuidado. Comenta Hendrickson a passagem. Originalmente, os filhos dos homens eram obras de arte. Com a queda foram, por conta própria, manchados pelo pecado em todas as áreas da vida e na forma como se relacionam consigo, com os outros e com as coisas criadas. No entanto, o Criador ainda os reconhece como parte de sua própria criação. E Deus, livre e soberanamente, resolveu salvar e purificar entre a humanidade caída seus eleitos. Nesse ponto, escreve, citando e aplicando o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Diz Romanos capítulo 9, verso 4 ao verso 16. O termo mundo ainda poderá muito bem ser harmonizado como um aspecto geral. Deus amou seres humanos de todas as tribos, povos e raças, não somente judeus, mas também gentios. Não apenas os ricos, também os pobres. E aqui, meus queridos, vamos aplicar a nossa realidade. A salvação é uma dádiva, fruto do amor de Deus. Não podemos obtê-la por obras da lei. É fato inconteste que todos os homens estavam perdidos. Escreve Paulo, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus.
todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Diz Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 12. No último dia, meus queridos, encontraremos uma grande diversidade de povos que foram alcançados na história da salvação. Escreveu João sobre sua visão. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Meus queridos, o que nós temos aqui, parte da visão de João, certamente deve trazer ao nosso coração uma grande e arrebatadora esperança. Nós que cremos em Cristo, estaremos no meio dessas nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, clamando: a salvação, ou dizendo em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro. Chegamos, queridos, finalmente à nossa última pergunta. O que tal ação revela? Temos aqui o caráter de Deus. De tal maneira, diz o texto, de tal maneira Deus amou o mundo. Significa, aponta para o grau infinito e a maneira gloriosa e transcendente como o ser de Deus se manifestou aos homens. Ele amou de tal maneira. Ele agiu efetivamente para corrigir o passado de morte, destruição e perdição gerado pela desobediência do homem criado. Ele agiu de tal maneira que houve plena salvação pelo nascimento e morte de seu Filho, o unigênito. Portanto, o evento de Cristo na história humana é um fato único, grande e central. Toda a história humana foi marcada pela presença, pela ação de Cristo no meio da humanidade. Este amor é rico e verdadeiro, cheio de compreensão, ternura e majestade. Trata aqui o comentarista bíblico. E aqui também aplicamos a nossa realidade. Há uma necessidade premente para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Duas necessidades nesta vida que todos nós precisamos considerar: conhecer a Deus como Ele é revelado na criação e nas Escrituras, e conhecer a si mesmo. Precisamos ter a perspectiva do salmista ao escrever: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que ele se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, diz o Salmo 113, do verso 1 ao verso 9. Segue então o texto que nós estamos expondo no verso 17, em estreita conexão com o versículo 16. Aguardamos você aqui para a continuação dessa exposição, onde nós tratamos sobre este rico e abençoado diálogo de Jesus com o líder fariseu Nicodemos. E concluiremos a mensagem nessa noite fazendo algumas afirmações. A primeira delas é que, de fato, a base, ou com base nas Escrituras, é que tanto a obra objetiva de Cristo na cruz do Calvário, como a obra subjetiva do Espírito Santo,
já ocorre no mundo há muitos e muitos séculos, como expressão da máxima e gloriosa manifestação do amor de Deus. Muitas pessoas na história já foram salvas pela mensagem do Evangelho em diferentes povos, tribos, raças e nações, em diferentes contextos de vida e de morte, em tempos de paz e de guerra, no meio das pestes e no meio da cura. E como igreja, me sinto chamado e responsável por compartilhar a mensagem de Cristo através de todos os meios e situações possíveis e impossíveis, favoráveis ou não, em tempo e fora de tempo. Hoje a minha oração é nos termos da última estrofe do hino 302, entoado no início dessa transmissão. Contempla, ó Deus, teu povo nas lutas do viver, e aos crentes das cidades concede teu poder. Do sonho à realidade permite-nos sair. Ó, faze a igreja de hoje melhor a ti servir. Amém. Oremos mais uma vez, ocasião em que impetrarei a bênção sobre sua vida. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez compartilhar o Teu Evangelho. Pedimos a Deus que esses que estão em casa possam assimilar todos esses conceitos, versículos bíblicos, e que o Senhor fale ao coração deles, trazendo, ó Pai, vida eterna, trazendo confirmação da fé, trazendo revitalização para a Tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça isso, nós suplicamos em nome de Jesus. E agora, meu Senhor, que nós estaremos finalizando essa atividade devocional, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que o poder transformador, vivificador do Espírito Santo, esteja sobre nós, sobre a Tua igreja e sobre toda a Tua igreja, os eleitos sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana e nós esperamos você aqui na nossa próxima transmissão.